pessoal, tudo bem? Nós vamos estar iniciando hoje o estudo dos logaritmos, que é o estudo referente aí ao segundo ano do ensino médio, o primeiro bimestre. Então vamos lá, vamos junto aí para a gente poder desenvolver esse conteúdo que foi muito utilizado pelos nossos antepassados para fazer grandes cálculos relacionados a potenciações. Então basicamente, para você trabalhar com logaritmo, você precisa ter um pouco da ideia, né, de exponenciais e também de potenciação, tá? É muito importante que você tenha esse conhecimento justamente para que você tenha êxito, né, no cálculo dos logaritmos, tranquilão? Então assim, basicamente o logaritmo é trabalho com exponencial, com potenciação, como eu tinha falado anteriormente. Então vamos entender como que funciona essa questão do log e como que a gente faz para calcular um determinado número. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos dois números reais positivos quaisquer. Vou colocar um A e um B, tá? Onde esse A, esse Azinho aqui, seja diferente de 1, ok? Então, a gente vai chamar de logaritmo de B. Logaritmo de B. Na base A, o expoente que se deve elevar à base, de modo que a potência obtida seja igual a B. Então, está aqui o esqueminha. Chama-se de logaritmo de B, logaritmo de um determinado número, na base, qual base? Base A, o expoente que deve se elevar à base, o expoente que deve se elevar à base, para encontrar a potência que vai dar o valor que seja igual a B. Então, esquematizando aqui, eu vou pegar a minha base e elevar a essa determinada potência, esse determinado expoente, para encontrar quem? Encontrar justamente esse elemento daqui. Tranquilão? Então, vamos lá, vamos ver como que vai funcionar basicamente isso daqui. Beleza? Aqui teria uma divisãozinha aqui. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho log de 4 na base 2 e queira encontrar qual vai ser o número que eu elevo a 2 para encontrar esse camarada aqui. Então, basicamente, você vai pegar esse camarada e elevar esse daqui e encontrar esse camarada de cá. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 4, beleza? Então, você quer encontrar qual o número que você eleva o 2 para dar 4. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Então, ó, como as bases são iguais, isso aqui está igualado também, está falando que esse lado é igual a esse, você tem que esse x aqui, ou esse 2 aqui, serão iguais, você vai pegar só os expoentes aqui de cima. Então, você tem que o x vai valer 2. Belezinha? Tranquilo? Então, basicamente, a ideia de um logaritmo é essa. Então, você tem, sei lá, o logaritmo de 81 na base 3. Qual seria esse valor? Então, você vai pegar e vai colocar um x aqui, vai ficar esse cara elevado a esse daqui, que tem que ser igual a esse de cá. Então, você vai ficar com 3 elevado a x igual a 81. Professor, mas como que eu faço para achar qual é o número que eu pego e transformo para poder fazer com que essas bases sejam iguais? Você vai utilizar algo chamado de fatoração, que eu acredito que você tenha aprendido lá no ensino fundamental, que é você pegar 81 e fatorar, colocar... fazer com que esse 81 se transforme em um produto de fatores primos, de números primos. Então, o 81 aqui você vai dividir por 3, porque não dá para dividir por 2, né? Então, ele não é par. 81 dividido por 3 vai dar 27. E aí, o que você vai fazer? Dá por 3 de novo, dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. E aí, continua? Continua. 9 dividido por 3 dá 3. E aí, 3 dividido por 3 dá 1. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Isso é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então, você tem que 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Então, você vai ter que esses caras aqui, ó, são exatamente a mesma coisa, né? X igual a 4, né? Esse lado aqui é igual a esse lado de cá. Tá bom? Só recapitulando. O A é a base do logaritmo, o A é a base do logaritmo, está aqui. O B é o logaritmando ou o antilogaritmo. Tá, vou botar aqui log de B na base A igual a x, trazer aqui para baixo, para poder ficar legal. Então, você tem
que A é a base, que você vai estar elevando ao logaritmo, que seria o expoente, que vai dar justamente o cara que você está logaritmando. Tranquilão, gente? Então, vamos ver alguns exemplos agora para você ver como que funciona isso na prática aqui com alguns exercícios. Tranquilo? Então, vamos lá. Log de 27 na base 3, olha como é que eu fiz a leitura. Log de 27 na base 3 é igual a x. Qual é o valor do logaritmo de 27 na base 3? Então, como que a gente faz isso aqui? Log de 27 na base 3 é igual a x. Então, você pega o 3 e eleva a x. Deixa eu ver se tem uma borrachinha aqui maneira para poder apagar esse negocinho aqui que ficou feio, né, gente? Vamos lá. Esse cara aqui eleva a esse e tem que dar esse cara de cá. Então, vai ficar 3 elevado a x igual a 27. Mas quem é 27? Estou fazendo assim, gente, desse jeito. Pode ser que você tenha um conhecimento um pouco maior, seja mais rápido, você já tenha visto que o 27 é 3 elevado a 3. Mas tem gente que não tem esse conhecimento, né? Então, vamos botar aqui, ó, 27. A gente fez 81 lá. Vai ver que é muito parecido. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E aí dá para dividir por 3. Então, aqui, ó, quantos 3 eu tenho aqui? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, você tem que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Então, você pegando aqui, ó, que os dois são iguais, você tem que o x vale 3. Beleza? Então, essa nossa aula introdutória é só para a gente ter uma ideia de como que funcionam os logaritmos. Posteriormente, a gente vai estudar isso aqui de uma forma mais aprofundada e a gente vai pegar exemplos mais complicados, é claro, tá? Isso aqui vai ficar um pouco mais feio, tá? Não é uma matéria assim, oh, que difícil. Mas se der mole, ela derruba, tá? É uma matéria que muitos alunos não gostam justamente por conta da sua complexidade. Então, você tem log de x na base 2, logaritmando aqui, você vê que é x agora, eu troquei. Ao invés de estar utilizando um número aqui, eu estou utilizando uma letra, porque eu quero saber o log de quem na base 2 dá 5. O logaritmo é 5. No caso, o expoente desse camarada aqui é 5. Você vai perceber que com isso daqui a gente consegue fazer grandes cálculos, cálculos assim, de números muito grandes. Então, você vai pegar esse cara e vai levar a esse, continuando a mesma lógica, e tem que dar quem? Esse. Então, vai ficar 2 elevado a 5, que tem que dar quem? X. Então, você está procurando qual número que dá quando eu faço 2 elevado a 5. Aí você tem que lembrar que 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, você tem que 2 aqui até 4, 8, 16, 32. Cuidado, não vai falar que 2 a quinta é 10, não, né? Eu tenho certeza que você não pensou nisso, tá? Que aí, quando a gente fala de potenciação, a gente pega a base e repete ela multiplicando, beleza? Então, faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 2 vezes 5, tá bom, gente? Então, x igual a 32. O nosso último exemplo da aula de hoje aqui, para a gente poder explorar um pouco mais isso com exercícios na próxima aula, é esse daqui, igual a x na base 1/5. Olha lá, você vê que agora eu tenho uma base aqui que é uma fração, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse camarada e elevar a esse, e tem que dar esse daqui. Então, ficaria 1/5 na base x, que dá 125. Caraca, professor, e agora? O que eu faço? Porque, tipo, 1/5 e 125 parecem não estar na mesma base. Perceba aqui que esse 1/5 aqui tem um 5 aqui embaixo, né? E perceba que esse 125 aqui é um número que termina em 5, né? Divisível por 5. Então, ó, se eu fatorar o 125, você vai perceber que, ó, não é par, então não dá por 2. Se você somar os algarismos aqui, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 1 dá 8, então não dá para dividir por 3. Mas se você perceber aqui, ó, 5, então dá para dividir por 5 isso aqui. 125 por 5 dá 25, 25 agora você vai dividir por 5, e 25 dividido por 5 dá 5 aqui. Olha lá, tá vendo? Então 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Então você tem que 1/5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3, 5 elevado ao cubo.
Perceba aqui, gente, que esse camarada aqui desse lado aqui no dispositivo prático, você só pode colocar números primos, beleza, gente? E quem seriam esses números primos? 2, 3, 5, 7, 9 não, e 9 é composto, porque dá para dividir por 3, 11, 13 e assim sucessivamente. Beleza, acabou o problema? Eu posso simplesmente pegar e passar esse cara para cá multiplicando, cortar? Cara, não pode. Você percebe que as suas bases ainda são diferentes. Então você tem que dar um jeito de transformar essas bases em bases iguais. Perceba que isso aqui está 1/5, certo? Lá da potenciação, a gente estudou que quando a gente tem um número com potência negativa, a gente inverte essa base, né? Então, se eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui o 4 elevado a menos 1. O que é 4 elevado a menos 1? É a gente pegar esse camarada aqui, você sabe que tem um aqui embaixo escondido, né? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Se você falar que aqui embaixo não tem nada, é 0, você está falando que 4 dividido por 0 dá 4, tá? Então, agora, se você pegar 4 dividido por 1, você sabe que isso aqui dá 4. Então, esse expoente negativo aqui, a potenciação, você não consegue, no caso, repetir um número negativamente. Ou seja, eu vou bater a cabeça menos 2 vezes. Não existe isso. Então, esse sinalzinho de menos tem que sair daqui. Para esse sinalzinho de menos sair daqui, você faz o quê? Você tem que inverter a base. Então, o 1 sobe e o 4 desce. Então, se você tem, por exemplo, aqui 2/3 elevado a menos 2, por exemplo. Esse menos tem que sair daqui, porque você não consegue repetir isso menos 2 vezes. Então, o 3 sobe, no caso, e o 2 desce, desculpa. E aí, esse sinalzinho de negativo sai e você bota a potência lá. Beleza? Você vê aqui que o 3 subiu e o 2 desceu. E aí, o sinal de menos desapareceu dali. Vou dar um outro exemplo aqui. Você tem lá 4 elevado a 3 menos 3. O que você tem que fazer? Tirar o sinalzinho de menos. O 3 sobe e o 4 desce. E aí o sinalzinho de menos sai de lá e tu tem que fazer 3 ao cubo elevado a 4 ao cubo. Beleza? Então o que você vai fazer com isso daqui? Por que a gente fez isso daqui? Você vê que aqui tem o 1 em cima e o 5 embaixo. E aqui está o 5. Então eu posso inverter esse 5 elevado a 1 expulsando o sinal de menos dali. Como assim, professor? Você vai fazer 5 elevado a menos 1, beleza? Elevado a x, isso aqui dá igual a 5/3. Porque se você pensar no 5 elevado a menos 1, quem é o 5 elevado a menos 1? É como se tivesse um zinho aqui embaixo. E aí você inverte, vai ficar 1/5. Beleza? Então, menos 1 vezes x dá menos x, igual a 3. Como você não pode ficar com esse menos x aqui, você tem que passar ele para cá dividindo, né? Que seria um menos 1. Ou simplesmente multiplicar isso aqui por menos 1. Então, você vai ficar com x igual a menos 3. Valeu, galera? Isso aí já foi um pouco assim mais trabalhado, mas se você domina a potenciação, obviamente você olhou isso daqui, fez com muita velocidade, com muita tranquilidade, tá? Se você teve um pouco de dificuldade com isso, eu sugiro que você procure algum vídeo sobre potenciações para você poder desenvolver um pouco mais isso, porque é de sua importância que você desenvolva esse conhecimento, beleza? Para finalizar o nosso vídeo, a gente vai estar vendo agora algumas propriedadezinhas básicas sobre o logaritmo, que seriam umas consequências sobre essa definição básica que nós temos dos logaritmos, tá bom? Então são 4 propriedades bem rápidas para a gente poder fechar o vídeo. Primeiro, logaritmo de 1 em qualquer base vai ser igual a 0. Tá? Então, ó, você pega, por exemplo, logaritmo de 1 na base 10. Isso daqui vai ser 0. Logaritmo de 1 na base 1000 vai dar 0. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base vai ser 0. Por quê? Se você pegar qualquer número e elevar a 0, elevar ele a 0, isso aqui vai dar 1. Beleza? Porque a lógica é você pegar assim, ó, log de 1 na base 10 igual a x. O que vai acontecer? Vai ficar 10 elevado a x igual a 1. Só que assim, pô, professor, como é que eu vou transformar isso aqui na base 10? Simples. É só você pegar isso daqui, né, e botar 1 como 10 elevado a 0. Beleza? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Então você vai ficar com 10 elevado a x igual a 10 elevado a 0, que dá 1. Então você vai ficar com x igual a 0. Isso vai acontecer sempre. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: o logaritmo da base, qualquer que seja, é igual a 1.
Então está aqui, o logaritmo de A na base A é igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a A. Então o que isso quer dizer? Logaritmo de 3 na base 3. Isso aqui vai ser igual a 1. Então sempre que você tiver o logaritmo de um número na mesma base, a resposta vai ser 1. Por quê? Se você pegar 3 elevado a 1, dá igual a 3. 3 elevado a 1 dá igual a 3. Isso quer dizer aqui, ó, que aqui tem um 1 escondido aqui em cima, né? 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 1. Ok, show de bola. Então, uma propriedadezinha assim, bem simples, beleza? A terceira propriedade, a potência de base A e expoente logaritmo de B na base A é B. Professor, não entendi, que complicado. Olha só, vou botar aqui uma base A qualquer, 3. Aí eu boto assim, logaritmo de, sei lá, de 4 na base 3. O que vai acontecer? Sempre que você tiver esse exemplo aqui, a minha resposta vai ser exatamente esse cara daqui de cima, beleza? Então, isso aqui vai dar 4. Sei lá, 7 log de 7 na base... log de 8 na base 7, por exemplo. Aqui. 7 log de 8 na base 7, ó. Você vai cortar esse com esse, vai ficar só o 8, beleza? Eu não vou aprofundar a demonstração disso para a gente poder economizar tempo, mas basicamente é uma das consequências da propriedade do logaritmo essa situação, beleza? Vou dar um outro exemplo só para fechar aqui, para você não ficar triste, tá? Eu vou pegar tipo assim, 6 aqui, log, vou pegar 3, log de 3 na base 9. Então, você vai perceber que esse camarada aqui são iguais, tá vendo? Então, a resposta aqui vai ser 9. E a última propriedade, se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, os logaritmandos também são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, log de, sei lá, de 5 na base 3 igual log de x na base 3. O que isso quer dizer? Se você tem aqui os logaritmos da mesma base, né? Esses logaritmandos aqui serão iguais, tá vendo? Seu x vai ser igual a 5. Beleza? Por quê? Se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, ó, sinalzinho de igual, tá aqui, ó. Beleza? Então, os logaritmandos também são iguais, ó. Esse camarada aqui vai ser igual a esse camarada, então B vai ser igual a C. Então, se eu pego lá, logaritmo de x na base 4 é igual ao logaritmo de 9 na base 4. Qual vai ser o valor, no caso, do x? Você vai ter que esse x vai ser exatamente igual a 9. Beleza? Então tá aí, gente. Eu espero que você tenha entendido essas propriedadezinhas básicas de logaritmo. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, com alguma dificuldade, é só você fazer aí nos comentários ou me procurar aí nas redes sociais, que a gente vai estar tirando essas dúvidas para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Fui!